Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Pod Conte e dessa vez estamos com Adelmo, sócio aqui da Rede Contábil, e também com o doutor Ricardo Cavalcante, empresário na área de odontologia, e hoje ele vai contar um pouquinho sobre a sua história, sobre como é empreender nessa área, e ele vai trocar um pouquinho das experiências, contando aqui pra gente como ele chegou até aqui e como reter clientes, como gerar um atendimento que traga fidelidade. Então, ele hoje vai estar trazendo aqui um pouco desses detalhes aqui pra gente, trocando algumas experiências. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Conta um pouquinho aí da sua história, para que a gente entenda quem é Dr. Ricardo, como tudo começou, se isso era um sonho. Olá pessoal, olá Adelmo, olá Aline, agradeço demais o convite e vamos falar um pouquinho, né, a respeito da minha área, da minha experiência e de coisas relacionadas e coisas que eu posso agregar na vida de alguns que queiram seguir esse caminho. Hoje já estão seguindo, vamos talvez aí ajudar bastante, certo? Então, começando, doutor, como é que você chegou na escolha da sua profissão? Se deu um estralo e disse, não, eu vou ser dentista, eu vou seguir esse caminho, ou foi parecido com algumas pessoas que começam numa área, depois troca e se encontra na profissão que hoje está? Eu, na verdade, tenho uma história, vamos dizer assim, um pouco atípica, certo? Eu comecei... Não tenho ninguém na família, geralmente alguém começa com algum familiar e aí pega influência, ou mesmo influência do seu próprio dentista e ali começa a tomar gosto pela área. Mas eu comecei, na minha trajetória de ensino médio, me desloquei, eu sou de Pesqueira, e me desloquei, fiz meu ensino médio em Recife. E lá, uma coisa eu tinha certeza que eu era da saúde, Sendo que eu não tinha uma objeção por determinado curso. Apenas estudei, me preparei para o melhor. O melhor é o curso de medicina, o mais concorrido, certo? Então, me preparei para tal. Sendo que terminei o ensino médio, na hora de escolher curso, eu ainda tinha dúvida. E aí fiquei jogando. Certo? Então, um dos cursos que escolhi, que eu joguei, foi na Universidade de Pernambuco, a UPE, foi odontologia. E consegui passar lá de primeira. E aí eu pensei, não tem nenhuma objeção por medicina, por que não odontologia? E aí comecei a estudar um pouquinho e quis enfrentar, não quis mais passar tempo arriscando e ir para outro curso, já que não tinha essa intenção de fazer determinado curso. Então, segui a odontologia, arriscando, né? Porque podia dar certo, podia dar muito errado também. Com certeza. Eu não me familiarizar com o curso. Mas então, comecei o curso, me agradei bastante. Concluí todo o curso. Na prática atual, realmente eu consegui me identificar, certo? Vi que, de fato, todo o meu conhecimento ali sendo aplicado, toda a parte de comunicação com pessoas, ajudar pessoas, certo? Você poder devolver saúde, autoestima, essa responsabilidade que temos para com o outro. Esse conjunto de coisas realmente fizeram com que eu ficasse extremamente satisfeito no que estou, no que faço. No que exerce, né? No que exerço. Mas basicamente isso. Tentando resumir, certo? É mais ou menos isso. Caí de paraquedas, mas
Deu certo demais. Ou seja, quando você foi fazendo o resultado para as pessoas, aquilo foi devolvendo para você de forma extraordinária, né? Então, não foi só pelo fato, eu vou escolher a minha área porque não tem outra, ou... Não, eu vou fazer o teste por falta de opção. Mas sim, que quando você procura ajudar o outro, isso traz um benefício enorme para você. Sim. E aí faz com que você diga, aqui é o meu lugar. Ser reconhecido, né? Pelo verdade. trabalho, isso aí é muito gratificante. Isso lhe estimula a realmente dar o seu melhor. Pelo menos eu me coloco nessa situação. Poxa, eu tenho uma grande responsabilidade, não apenas financeira, mas tenho uma responsabilidade na qualidade de vida daquela pessoa. Então, isso é um diferencial. isso me cobra entregar aquilo. E tem um ditado que a gente diz, né? Que quando a gente trabalha com o que ama, a gente não tá trabalhando, né? Aquele famoso clichê, mas é a pura realidade. É a pura realidade, verdade. Comigo foi praticamente do mesmo jeito. Eu sabia que eu queria gestão, mas aí eu troquei já no primeiro período para contabilidade. Eu tinha começado a administração e depois troquei para contábeis, já aproveitando as mesmas cadeiras. E aí eu já ingressei no curso de contabilidade. Depois que eu adentrei na área, né, que saí da faculdade, aí é que eu me encontrei realmente. Mas me conta, como é que foi depois que você saiu da faculdade? Como é que foi? Porque a área de odontologia é uma área que a gente diz assim, é parecida com a contabilidade. A gente tem clientes fiéis, né? Sim. Então, os dentistas que já estão ali há mais tempo no mercado, geralmente é muito difícil dele perder aquele cliente, né? É uma relação de muita confiança. É igual contabilidade, a gente é o braço direito, a gente é psicólogo do empresário, a gente é um pouquinho de tudo. E o dentista do paciente ali, né? Também. É uma relação de confiança também, né? Também entra a parte psicológica. Eu acredito que todas as áreas você tem que ser um pouco psicólogo. Mas tem duas áreas que... se entrasse na faculdade de psicologia, já saía com estágio já elevado. Já saía com estágio feito. Precisava buscar estágio mais não. Mas me conta, como é que foi esse início? Porque, como eu disse, né, a gente tem uma barreira de entrada um pouco... como são clientes que são fidelizados aos seus dentistas, a gente tem um pouco de dificuldade ali no início de fidelizando, de ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? E aí, como é que foi esse início para você? Realmente muito difícil. Cheio de desafios. Um dos maiores deles é saber, depois de terminar a faculdade, que eu tinha que ingressar no mercado de trabalho. E eu vi de uma escola clássica que essa parte de gestão, de você ter uma microempresa, por exemplo, no meu caso, um consultório, e você gerir aquilo, por menor que seja, existe um conhecimento, e você aprender ali do zero, apenas quebrando a cara, isso foi o mais difícil. Não teve nenhum curso de gestão específico inicial, não teve nenhum curso de empreendedorismo, mas foi uma das situações que me vi realmente nessa parte. Você entrar, administrar, realmente é algo muito difícil. Mas coisas me ajudaram, certo? Então, até mesmo para quem inicia, certo? Acho que seja... talvez até começo de todo mundo, seja talvez a mesma situação. Primeiro a gente começa ali com os familiares, amigos, e aí começa um pequeno boca a boca ali, certo? Que cria-se uma corrente, mais ou menos isso. De início eu não queria nem abrir consultório. Eu passei 1 ano para abrir consultório. Foi mais por pressão de amigos e familiares querendo atendimento que eu disse... Não, já tem uma quantidadezinha, já dá pra... Eu já tenho uma base fiel, Já tem uma coisinha ali que eu posso iniciar. Então, comecei... na verdade, no meu primeiro ano, eu colei grau numa quarta-feira. Na terça-feira eu já estava
em um posto de saúde, trabalhando pelo município de Pesqueira. Nisso eu passei 2 anos. Nesse segundo ano meu foi que realmente eu adentrei nessa área de consultório. E aí veio essas dificuldades. Aprender e tal. E exige. E nesse primeiro ano, de forma bem matura ainda, apenas realmente poucas pessoas. Pouquíssimas. Perante o que é hoje, pouquíssimas. Tem dia que não atendia ninguém, ia só. Mas é algo que a gente vai adentrar depois. Que eu ia dizer, ia só fazer nada. Não, nunca fiquei sem fazer nada. Mas é um assunto específico que a gente entra já. E com isso eu fui aos pouquinhos amadurecendo e essa corrente aumentando, certo? E aí teve realmente um momento que eu disse, não, agora eu tenho que abrir meu próprio consultório. Isso aí foi já com uns próximo dos 3 anos de profissão. Certo? Que eu realmente abri meu próprio consultório. Dificuldades. Como todo negócio como iniciante. todo negócio inicial, certo? E financeiro. É aquela coisa, não tinha um pau para dar no gato. Não tinha. Mas acreditando, lutando. No projeto que ia dar certo. No projeto, confiante, com garra. Deu certo demais. Teve mês de sobrar, assim, conseguir pagar todas as contas, sobrar... Eu me lembro muito bem. Foi 12 ou foi 17 reais pra mim. Mas consegui pagar as contas. Exatamente. E aos pouquinhos, aquele negócio ali... Foi fluindo, foi né? fluindo. E pelo que eu percebi aí, você tocou no assunto de... A dificuldade, né, de você empreender, de você ter noções básicas de como iniciar um negócio. E aí eu costumo sempre dizer que o nosso país, ele não estrutura as pessoas desde lá da infância para um projeto futuro. Geralmente você escuta muito assim, estuda para você passar no concurso, para você, são as para fases, né? você conseguir um emprego, mas não prepara as pessoas para empreender. Então, isso é muito importante. E toda profissão, independente da área, ela exige em pequeno ou maior grau isso aí. Isso. E deveria ter essa Prática. sementinha plantada Isso. desde o início. Hoje as coisas têm melhorado, né? Tem. Bastante. Dentro das escolas já estão inserindo ali a questão das finanças, né? Para as crianças mesmo, já estão incentivando, até alguns bancos já abrem contas para as crianças já terem aquela noção de investimento, né? Então, hoje, as coisas têm realmente mudado, mas antes era aquele déficit muito grande, então os empresários, eles iniciavam um negócio no escuro, na informalidade mesmo, e aí, diante disso, eu queria saber de você hoje. Hoje, Ricardo, com a mentalidade que tem, como é ter um negócio, como é ter um profissional contábil junto ali de você, te orientando, como é que você tira essa lição? E hoje, separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque a gente sabe que existe aí um déficit muito grande em alguns empresários, entender que nem tudo que entra é o apurado. Então, ali você tem que ter toda aquela organização financeira para que você não misture tanto a pessoa física como a jurídica, para saber de fato se a tua precificação no teu atendimento está correto, se a tua empresa vem dando lucro. Então, diante desse cenário, conta um pouquinho como é que Ricardo tem se inserido para estar dentro dos conformes, né? Isso. De início, realmente, isso aí eu não buscava, certo? Na minha cabeça tinha prioridades maiores e também, devido à pequena demanda, não exigia tanto, certo? Mas lógico que exigia. Mas chegou um ponto que, de fato, eu disse, não, o negócio está caminhando, o negócio está fluindo, evoluindo e tudo tem que evoluir junto. Então, a participação da contabilidade
me traz, assim, segurança, paz, sossego. De saber que tô ali realmente sendo bem acompanhado e que tá bem seguro, o negócio tá bem correto. Não há nada melhor que a gente deitar E dormir tranquilo, né? Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não tem nada melhor. E hoje em dia eu sinto isso. Coisa que antes eu sabia que existem alguns erros, mas por muita falta de conhecimento, porque entra de novo aquilo que nós não somos preparados, não sabemos, né? Por falta de conhecimento, às vezes buscava, mas eu achava algo tão complexo, um mundo, outro mundo. Tentava entender, nunca consegui. Passei por alguns outros escritórios antes e não tive a experiência que a Delma me passou, certo? Esse cara passou 2 dias comigo, praticamente, me dando aula e me explicando, certo? Minha situação, pegou os dados, me explicando. E aí, de forma simples, eu consegui entender. E até hoje eu tenho o conhecimento básico da coisa e a gente aplica. A gente está de uma forma, tá dentro dos conformes e tudo bem certinho. Mas até então foi um percurso longo, doloroso, né? Mas é o que eu digo, as coisas têm que evoluírem, né? Que adianta eu agora, o negócio está fluindo muito bem, financeiramente está muito bem e não está desconforme. A partir do momento que o financeiro está certo, o contábil tem que estar também do lado, alinhado, certo? Para que correr tanto risco, né? Ficar... E também, assim, para você conseguir enxergar alguns números de ver o que é que faz sentido, o que é que não faz, né? Exatamente. Porque, assim, para quem tá escutando, eu conheço o Ricardo melhor do que a Aline, né? Porque Ricardo mora na mesma cidade que eu. E eu vejo a dedicação e a disciplina com que Ricardo tem, tanto na vida pessoal, é quase um Paulo Musi. Eita! Agora. Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, a gente sempre discute a questão dos clientes, a quantidade de cliente que entra, né? O paciente que está ali. Então, quantos pacientes entram, o ticket médio do negócio. Então, o paciente entra, tá deixando quanto de receita, para começar a entender algumas métricas. E aí, a gente entra numa questão eu vou repetir. E aí a gente entra numa questão que muitos não sabem, né, o caminho inicial. Eu lembro que você estava falando que a gente passou 2 dias, que a gente discutiu muito a questão de pessoa física, jurídica, o que, é que era mais interessante, o que é que não era. Porque na pessoa física a gente consegue utilizar, né? Hoje a empresa de Ricardo. Hoje a empresa de Ricardo é sempre nacional, né? Mas e aí você não consegue utilizar totalmente as despesas, né? Como eu lhe disse, faturou, é em cima do faturamento, independente se você tem resultado ou não. Já na pessoa física, que foi como você começou, emitindo recibo, a gente consegue utilizar ali toda a despesa essencial para a atividade como despesa dedutível. E aí, muitas das vezes, não precisa não deixar de emitir um recibo. E aí, a gente precisava entender o que é que fazia sentido naquele momento. Se era continuar como pessoa física ou já migrar para uma pessoa jurídica, né? E aí fez mais sentido no momento que Ricardo estava de entrar numa pessoa jurídica. Mas aí eu queria entrar num assunto que eu acho muito interessante, que é a questão de retenção do cliente. Né? A gente falou a respeito da dificuldade que é adentrar na área da odontologia, né? Porque é um cliente muito fiel a quem... Eu lembro do meu pai. Meu pai, quando morava comigo lá em Pesqueira, né? Residia lá, a gente tinha um dentista há muito tempo. E meu pai, desde pequeno, levava nele. Só que aí a gente vai crescendo, né? E aí a gente vai buscando quem tá sempre se atualizando, quem tá fazendo novos cursos. Né? A gente vai começando a buscar o que a gente busca nas nossas profissões. Então a gente busca se atualizar, a gente quer também profissionais que estejam
100% atualizados com as melhores tecnologias possíveis, né? Uhum. Até pra gente não sofrer. Não sei se tem muita gente com medo de dentista, mas tem uns que tem. Entendo. Mas me diz, qual é a tua estratégia, assim, que você... a gente conversa sempre que você tem a maior preocupação em não entregar um resultado de excelência, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos de reter o cliente. Uhum. Mas o que é que você passa pro cliente e o cliente, ele volta? Ponto que eu entendi, certo, em meu primeiro curso de pós-graduação, que existe um déficit muito grande, e isso eu vejo no público, inclusive na nossa cidade, nos meus pacientes em si, nos novos que chegam, que existe um déficit muito grande em comunicação, certo? Nossa profissão, ela muitas vezes é nas escuras, certo? É igual, muitas vezes, um mecânico mexe ali no seu carro, faz alguma coisa ali no motor, alguma coisa, diz que tem um problema, ele resolve e você está confiando nele, certo? Então, esse laço de confiança, eu acho que é a primeira estratégia aí que deve ser realmente traçada e fechada. Como? Além de como é que a gente comunica? Mostrar. Então, a gente temos tecnologias para isso. Câmeras intraorais, dá para a gente mostrar. Câmeras fotográficas de alta resolução. E esclarecimento mesmo, certo? Então... tentar explicar o que é que exatamente. o procedimento que você está fazendo, né? Mesmo que a pessoa não entenda... esclareça. Esclareça. É algo que, independente do perfil do paciente, se aquele paciente que ele é mais objetivo, ele não quer tanta explicação, quer algo mais prático, ou aquele mais subjetivo, ou aquele que realmente ele é interessado em entender, independente, eu faço questão de mostrar. Então, primeira consulta minha, eu sempre faço uma avaliação com fotografias, mostro lá, tem uma televisão semelhante aqui, certo? Então, tem uma conversa dessa com o paciente e a boca dele aqui ampliadíssima, certo? Então, mostro todos os detalhes, enfim, coisas que precisam ser resolvidas, enfim, traço um plano de tratamento para ele ali e, às vezes, muitas vezes, opções já apresento para ele. Então, o paciente ele enxergando que existe um problema, certo? Que aquilo precisa ser tratado, a causa daquilo. Tá gerando uma confiança ali já, né? Confiança e ele se sente engajado e ele tem a sabedoria agora que ele tem um problema ali. Que muitas vezes, não tratado no momento, repercute futuramente. Médio ou longo prazo existe algum problema ali. Então, deixo sempre tudo muito esclarecido. Isso gera o quê? Confiança, fidelização. Certo? A partir do momento que a gente executa o trabalho, depois de mostrar, executa o trabalho com excelência, dando o máximo ali, utilizando o que há de melhor, certo? E o paciente, uma coisa me falaram recentemente, isso ficou na minha cabeça, que a pessoa que está ali do outro lado, ela sente quando você tem boa fé, quando você está realmente engajado em dar o melhor ali. Ele sente isso. Ele sente se você é detalhista ou não, se você tá buscando realmente ajudá-lo. Ele sente isso. Eu tinha essa percepção, mas acho que não tinha muito a fundo isso, certo? Então, essa coisa, trazer para o paciente a sensação, você se pôr nesse lugar, eu acho que é algo muito agradável. Você sabe que tem uma pessoa ali cuidando, mais realmente preocupada com o seu resultado do que com o resultado financeiro, né? do que o resultado financeiro. E existe um abismo, a gente já entra em outro assunto. Existe um abismo muito grande entre um profissional que ele está apenas pelo lado financeiro e o profissional que está ali buscando o melhor que ele pode dar. Então,
eu enxergo que o profissional que está ali buscando dar o melhor, certo? Financeiramente, ele não pode ter de imediato o sucesso que o que está buscando no financeiro Tem. está tendo. Aham. Mas a longo prazo ele vai ter muito mais que esse está Que buscando só no financeiro. visa o dinheiro. Exatamente. Então, existe tem até experiência, colegas de profissão que desistem da profissão por questão de não dá dinheiro, não sei o quê. Eu já escutei muito isso. Tenho que migraram para medicina, migraram para empreender, enfim, para outras áreas, porque, em minha opinião, visam bastante a questão do lucro, certo? E o retorno imediato. O retorno imediato. Só tem uma profissão hoje que dá um retorno muito imediato. Duas, né? Duas profissões hoje que dá um retorno muito imediato. É medicina e se o cara for um ótimo profissional de TI. É um retorno praticamente instantâneo. Mas mas é como você disse, às vezes as pessoas migram muito de profissão. Às vezes estava numa profissão que gostava, mas está buscando um retorno imediato financeiro de uma medicina. E aí a gente tem aquela situação. Eu peguei duas coisas suas. Dois gatilhos aí, né? Dois insights. A atenção com o cliente, se colocar no lugar dele, certo? E a tecnologia a seu favor, para entregar o máximo de resultado para o cliente. Então, você investiu em câmeras de alta resolução para poder apresentar para o cliente. Porque às vezes você vai ter uma foto de qualquer jeito e mostra, às vezes ele não enxerga o tamanho do problema que ele tem, né? Às vezes tem uma situação mais grave ali que ele pode até perder, que a gente vê, né? É triste, mas às vezes tem jovem que perde os dentes principais, os da frente, né? O que mostra a nossa imagem ali, que é o nosso cartão de visita, por falta de cuidado. E aí a gente com a tecnologia para poder, às vezes, mostrar exatamente o tamanho da gravidade e mostrar que a gente está comprometido ali, entregar o mais rápido possível uma solução, para ele entender a urgência daquilo, eu acho que é gratificante, né? E não só essa questão de fotografias e tal, mas existe até uma questão prática, né? Conseguimos hoje fazer um projeto, até mesmo hoje, certo? Divulguei só entre familiares e amigos muito, muito, muito próximos, que hoje eu estou pioneiro numa área da odontologia que se chama fluxo digital, certo? É uma tendência no mercado, está migrando para isso, em que substituímos a parte analógica em termos práticos. A parte de moldagem, aquela parte de... Para que vocês entendam melhor, aquela parte que a gente põe aquela massinha na boca, para um escaneamento. Escaneia e... Faz um escaneamento e daí a gente pode elaborar um projeto juntamente com um laboratório. A gente designa para elaborar um projeto para aquele paciente. A gente consegue imprimir numa impressora 3D ali o projeto dele e conseguimos passar aquele projeto em boca do paciente. Para ele, por exemplo, fazer um test drive do sorriso. Ele visualizar em boca o resultado final, antes mesmo de executar. Então é como se eu... pronto, gostei. Chegar na concessionária, aí testa, porque se ele não gostar, testa outro, né? Não é verdade? Mas uma coisa, antigamente o que é que se fazia? Antigamente o que existia? Você ia no dentista, você confiava nele. Você não tinha visualização nenhuma de resultado. Por exemplo, pessoas que faziam reabilitações muito grandes em boca. Não visualizavam o resultado. Apenas confiava nele. Se ia ficar bom, se ia ficar grande, se ia ficar claro ou escuro o dente, confiança nele, você apenas dava uma opinião. Hoje existe essa possibilidade. E até a gente vê muitos casos assim de pessoas que perdem a essência do rosto, porque coloca os dentes de forma, como é que eu posso dizer, desproporcionais, né? Tudo em favor da estética. E com a tecnologia dessa, a pessoa tem a chance de visualizar para que faça sentido fazer um investimento. E moldável, né?
aquilo ela vai visualizar, mas aquilo pode ser mutável. Aham. Pode ser mexido ali. Pronto, agora aí terminando os 2 pontos que eu tinha lhe dito, né? Comunicação com o cliente, que você levantou, Uhum. esse insight, sempre a comunicação o mais transparente possível, independente se o cliente, né, se o paciente sabe aquilo ou não. Uhum. A gente aqui tem muito disso, né? Eu tenho um costume que o cliente diz, eu não sei o que eu tô pagando, eu faço questão de explicar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Às vezes ele explica. No outro mês ele vem de novo, eu disse, eu tô pagando o quê? Eu disse, meu Deus. Aí a gente faz também questão de explicar, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Uhum. Isso é um ponto. E só pegando um gancho aí, essa questão que ele falou de você ir lá, ter o relacionamento com ele, explicar, passar 2 dias explicando e ele sair, passar esses 2 dias e ele dizer assim, agora eu sei o que é contabilidade. Agora eu sei o que eu realmente devo fazer na minha empresa. Então, veja como isso é importante. É você saber, porque assim, às vezes acontece de ter os profissionais dizer assim, ó, você vai mandar para você pagar algum imposto, alguma coisa, e você não sabe nem o que é aquilo. Então, quando você tem clareza, eu costumo dizer que quando a gente explica ao nosso cliente o que realmente é cada coisa, ele vai acabar ajudando a gente. Por quê? Porque ele vai fazer a coisa certa. Então, ele vai aprender a gerir o seu próprio negócio com auxílio de um outro profissional, mas ele está sabendo todos os números ali. Então, isso é importante em qualquer profissão. Uhum. É você ter essa clareza do que realmente cada passo que a tua empresa está tomando. Uhum. Chegamos a um consenso aqui. Tanto na contabilidade como na odontologia, o segredo da retenção é uma boa comunicação. Comunicação. Comunicação e sempre estar se desenvolvendo, entregando mais tecnologia para poder E entregar fazendo um resultado diferencial, diferente, né? como ele está dizendo aí, né? Comunicação gera confiança. Gera confiança, você fecha negócio. Ninguém vai atrás de você. Se ele não criar um vínculo com você de confiança, ele não fica. Então, um dos princípios básicos é realmente isso. Esclarecimento, comunicação, tá passando o seu conhecimento para ele. E querendo ou não, você passando, explicando, ele vai entender que, poxa, ele está apropriado do assunto, certo? Ele entende. E mostrando mais ainda. Então, gerando esse vínculo aí, essa ligação de confiança, realmente o negócio tende a fluir. E aí, além de reter o teu cliente, você ainda tem a possibilidade dele te indicar para um parente, dele te indicar para um amigo, e aí a corrente ela vai crescendo. É incrível. É incrível a Começa questão. com um, depois vem a namorada, a namorada tem a mãe tem a irmã dela tem uma filha, que a filha tem uma prima. Quando vê, já tem, por causa de uma pessoa, tem um exemplo lá. Por causa de uma pessoa, tem várias famílias ligadas, e eu sei porque foi por conta dela. A gente vinha até conversando, né? A gente tava conversando que um principal público, né? A principal entrada de pacientes é através da indicação. E aí, me conta mais um pouquinho, assim, como é que você fortalece isso, além com a atenção, né? Claro, tendo uma comunicação eficiente, mas você busca, você pede indicação, é muito, como é que eu posso dizer? Orgânico, né? E o que isso gera de resultado a longo prazo? Porque a gente tá fazendo fidelização de cliente, mas o cliente que vem por indicação, a venda, ela é praticamente garantida, né? Muita gente acha que não precisa vender, né? Toda profissão precisa vender. É uma venda. E aí a indicação, ela é praticamente uma venda certa. Você falou que trabalha com diagnóstico, Sim. né? E depois é passado um orçamento. Uhum. Então, essas indicações, como é que você faz para continuar fortalecendo isso? É orgânico ou você pede? O principal meio realmente é a indicação, é o boca a boca. No meu caso, o principal caminho.
Na área de marketing, trabalho pouquíssimo. Sei da necessidade e da importância, mas trabalho pouco. Porém, tenho algumas estratégias que, dentro do consultório, por exemplo, colher feedback, pesquisa de satisfação, certo? Daí a gente consegue buscar melhorias a partir de, vamos dizer... Das respostas, das né? respostas. É. E eu gosto da negativa. A gente, Pô, aqui também. A gente também. A gente tá rodando Olha, uma pesquisa a gente agora. tá- Só tem fiquei de 10, 9, responder. 10. Sim. Fiquei de responder. Vou E aí a responder. gente fica, mas rapaz, eu preciso da negativa. Mas tá vendo? Tá errando para eu crescer, para consertar Exatamente. aquilo. Exatamente. Teve uma delas que eu fiz uma pesquisa, aí teve um paciente que disse: doutor, muito bom tudo, bem legal, estrutura, o atendimento, o serviço, mas falta na recepção uma maquininha de café. Aí lá vai eu. Eu não tomo café. Então, fui estudar café. Perguntei assim a pessoas, fui estudar café, saber qual o melhor café, o que eu posso apresentar lá. Aí com 2 meses lá, tava lá mesinha, biscoitinho, cafezinho, tudo organizado. Aí eu chamei esse paciente para tomar um café lá. Mas é isso. Colhendo nessa questão, feedback, paciente pós-cirúrgico, fiz a cirurgia hoje, automaticamente me auxiliar, entre em contato. Perguntando como é que tá, perguntar né? como Se é que tá, pois a parada tá tudo bem. Então, alguns pacientes pensam até que sou eu que tô falando diretamente. Mas ela fica encarregada disso e ela me passa, certo? Graças a Deus, na maioria das vezes tá tudo ótimo, né? Então você Mas a gente colhe tudo isso. São alguns meios, algumas estratégias. Uma delas é essa. Então percebo que você tem um cuidado muito grande Uhum. com os seus clientes Isso. e com certeza cada um deles sabem e sentem isso. Aham, E a fidelidade, ela é instantânea, ela é só evolução mesmo, assim. Muito bom. Pós-venda é um caminho que realmente fideliza ali você naquela marca, naquele... Em tudo, né? Em todas as áreas, eu creio que aquele pós-venda, aquela relação após aquisição ou após serviço realizado, gera um vínculo mais de proximidade com o cliente, né? Eu acho que o resultado de ontem não garante o resultado hoje, né? Você agora está desenvolvendo novas tecnologias, inovação no mercado, coisa que seu concorrente não tem. E às vezes a gente tem até um discurso que a gente não tem concorrente, né? A gente tem parceiros ali que estão nos incentivando a estar sempre se desenvolvendo mais para poder entregar um resultado melhor. Então a gente às vezes nem concorrente tem, porque a gente entrega um resultado tão diferente que a gente não tem concorrência. Mas assim, pensando em tudo que a gente está discutindo aqui, na pessoa que está escutando, um dentista está escutando aqui, 2 contadores falando de negócio, de empreendedorismo, né, que a gente falou que na escola, felizmente, a gente não é desenvolvido. Agora que tá vindo alguma coisa, né? Eu tenho minha sobrinha em casa, e aí ela de vez em quando vem com umas coisas querendo me vender uma arte, né? Um quadro. E aí as escolas estão tentando implementar essa cultura de empreendedorismo. E a gente que é mais, que sofreu assim na pele de aprender, de errar, de aprender de novo, de implementar, a gente tenta também replicar isso em casa, né? Para poder os exemplos de casa levarem. Então, para quem está começando na área, o que é que você hoje, o Ricardo de hoje, faria diferente do Ricardo de lá de trás, que começou, terminou a faculdade, passou um tempo no atendimento na rede
municipal, para poder pegar a experiência, e também porque não tinha essa expectativa de ter um negócio que, como você disse, foi através de muita insistência, né, dos familiares, né, de muitos clientes que estavam ali esperando. O que é que você faria de diferente que poderia ser uma situação motivacional? Porque como a gente veio caminhando, né, a gente estava falando que muita gente desiste da profissão porque está buscando simplesmente resultado financeiro, que a gente sabe que não vem do dia para a noite. Ninguém tem assim, a não ser que já tenha um familiar, que não foi seu caso, na profissão, e você herde, né? Aqueles clientes, já começa a profissão com muitos clientes. Então, se não for dessa forma, não tem nada que venha fácil. Então, qual é o conselho que você dá? Assim, pode discursar, tá? Eu vou precisar. Acho que tem muito, né? Então, foi um ponto que eu falei antes, que eu tinha dito. No início, no meu primeiro ano de consultório, tinha dia de eu não atender ninguém. E aí eu disse, eu ficava até sem fazer nada, mas na verdade não ficava sem fazer nada. Nunca passei assim tempo, na verdade, na grande maioria do tempo, ocioso, esperando o cliente. Ficar lá de braço cruzado esperando. Tem que pensar o seguinte, o que é que vai chamar o meu cliente? Vamos pensar, vamos lançar estratégia para isso, certo? Não foi só o boca a boca, lógico. Eu trabalhei métodos ali, investi um pouquinho em marketing e tal, apresentação, enfim, várias coisas que de início investi. Mas a busca tem que ser constante. Tem que ser diária. É difícil demais, certo? Vários profissionais, o mercado de trabalho está saturado. Vários profissionais reclamando, insatisfeitos, desistindo de profissão. Isso existe demais. Porém, poucos, de fato, buscando realizar seus sonhos, executando. Então, realmente tem que fazer o suor derramar, tem que lutar. Lutar como? Se tem tempo livre, se está reclamando que não tem paciente, vai estudar. Como trazer. Ou então, como trazer. Como atrair clientes, né? Vai se aperfeiçoar, vai fazer curso. Hoje, na minha época nem existia tanto, mas hoje a gente temos vários cursos online, a gente consegue ter conhecimento que antes era de alto investimento, a gente consegue de uma forma bem mais... Até pela logística, né? Às vezes não era nem o logística. valor do curso, mas o fato de você se deslocar, às vezes para um outro estado, porque só tinha naquele estado. E agora com a internet tem muitos cursos que a gente consegue fazer online, né? Então, eu tenho uma trajetória desde o início e eu tenho até uma, vamos dizer assim, eu montei um PowerPoint mesmo, toda a minha trajetória, certo? Para eu não esquecer de tudo que eu passei e tudo que eu conquistei, certo? E cada conquista tem o seu valor e hoje eu me senti realmente feliz, ter um sentimento de vitória, de né? vitória mediante as conquistas que se passaram. Seja ela da parte financeira, seja ela da parte realmente de crescimento e evolução profissional, mental. Fiz toda essa trajetória. E em nenhum período desse eu me acomodei, certo? No primeiro ano teve sim um processo mais de zona de conforto ali, saindo de faculdade, primeiro emprego. Antes nenhum real no bolso, qualquer coisa tava ótimo. De início teve. Mas também de início eu já comecei um curso de pós-graduação, de especialização. Já para se diferenciar dos demais, né? Já. Da mesma forma que na outra semana eu comecei no posto de saúde, após minha colação de grau, eu comecei um curso de especialização em outra semana. Então,
De lá para cá, nunca parei de fazer cursos, de me aperfeiçoar, de passar para o meu paciente o que há de mais novo, o que há de melhor, pois existe muito isso. Coisas que eu aprendi, por exemplo, agora no mês de novembro, em um último curso que fiz, que me surpreendeu. Porque há 7 anos atrás, quando eu tive faculdade, era totalmente diferente. Para mim foi muito impactante. Saber que existe uma entrega de resultado melhor que antes eu não entregava. Uhum. Mas é esse o caminho, não se acomodar. Estar sempre buscando evoluir, certo? Caminhos existem diversos, cada um na sua área deve buscar. Na minha, sempre digo, lutando, trabalhando, Se especializando, se né? especializando, se esforçando diariamente, tá? Que uma hora O sucesso vem, né? O resultado vem, né? o resultado, né? O resultado vem e, consequentemente, o sucesso vem. Então, A luta não é contra os outros, né? A luta é contra si. exatamente. Parar de enxergar apenas a parte o que a gente estava discutindo, parte financeira, certo? Então, dê o seu melhor. Tem pessoas que conseguem dar o seu melhor, mas por algum motivo não dão. Mas dando o seu melhor, aquilo ali, de pouquinho em pouquinho, O resultado chega. vai melhorando essa questão de resultado. Então, esses são conselhos valiosos, né? Parece ser... Às vezes a gente fala assim, parece que ser simples, né? Parece que... Não, ele fez... Mas é simples, é o feijão com arroz, É o feijão... só que bem feito, né? Sempre buscando melhorar, sempre buscando estar Isso. se desenvolvendo, né? Que eu não sei se é a geração de hoje, Mas, né? Que... Adelmo, mas vejo ainda que muitos não fazem nem o feijão com arroz e querem colher resultado. Então, existe um percurso por trás muito difícil e que precisa... É uma planta, precisa ser regada todo dia. Então, resultado não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia que o consultório de uma pessoa reformada vai bombar e vai dar tudo certo. É uma constância ali. É porque às vezes tem um ditado que fala que a gente só enxerga o palco dos outros, né? Uhum. A gente não enxerga o bastidor. Então vê hoje Ricardo com consultório bem sucedido, com clientes fidelizados, né? Buscando sempre a melhoria. E às vezes as pessoas se perguntam, meu Deus, o que é que foi que ele fez? Porque foi do dia pra noite. Não tem essa história? Nossa. É do dia pra noite. E aí não enxerga o bastidor, né? Eu acho que aqui, quando a gente senta para conversar com os clientes, a gente busca entender e ter essa relação mais íntima para poder entender o que faz sentido para ele, porque a gente também constrói sonhos. E quando a gente ajuda a melhorar um negócio, quando a gente resolve uma dor do cliente, do mesmo jeito que você atende os pacientes e dão aquele retorno de autoestima. Às vezes não é só um problema, uma dor ali que não é visível, né, para outras pessoas, mas é um resgate de autoestima. Eu gosto muito de ver os depoimentos, né, o antes e depois, que a gente vê que realmente é uma mudança significativa. Então, para aquela pessoa que está com aquele problema em casa, a gente nem sabe o quanto que passa, assim, que até de segurança, de conseguir, às vezes, um emprego, não tem a segurança de buscar um emprego, porque ali a face não tá entregando um cartão de visita interessante, que vai ser julgado, né? Existe. Então, é um lado humano, que hoje falta nos profissionais, né? E aí, quem tem esse lado humano se destaca. A gente aqui tem um lado humano, né? Além que a gente perde o sono com o cliente, a gente luta com o cliente, de estar ali. Eu sempre brinco, né? Às vezes tem... Não, tu fica até tarde da noite no escritório. Às vezes é desorganização de horário, beleza. Mas às vezes é porque a gente quer entregar o melhor para o cliente
E a gente tem que fazer sacrifícios. É isso que você fez e é por isso que você colhe o resultado. E a gente aqui não é nada, não é fora nada da diferente. normalidade também. Aham. E assim, não é nem questão é como a Adelmo diz, não é nem questão financeira, é questão assim do comprometimento. Uhum. É você se comprometer com aquela pessoa, de estar do lado dela Uhum. para ter o auxílio, para ajudar. Então, no momento que você precisa, se você não tem um da gente aqui do teu lado, então já não faz mais sentido. Por quê? Porque a gente tá ali junto. Então, é uma via de mão dupla, Com certeza. né? Então, a gente é muito preocupado com o cliente. O cliente precisa desse retorno. Então, assim, a gente vai batalhar para poder entregar o resultado para o cliente. Então, quando às vezes acontece, o dia foi corrido, mas aquele cliente pediu isso e isso. Então, vamos passar de uma maneira para ele, de uma forma que eu vá ajudar aquele cliente. Então, isso faz total sentido em todas as áreas, é a questão do comprometimento. Tanto a gente se compromete com o nosso cliente, que você é um deles, como você com o seu paciente, né? Então, assim, eu acredito muito que é o compromisso, é a gente estar compromissado. Não é nem financeiramente falando, é o compromisso que a gente tem. Então, se a gente, olha, eu tenho um compromisso com você e eu preciso, independente de ser de madrugada, eu dizia até a Adelmo, teve várias vezes que no começo aqui do escritório, Que não foi a diferente gente... também do seu, com muita luta, né? É muita. Luta. Então, assim, eu tenho um filho e muitas vezes eu precisava durante o dia, às vezes a gente ia fazer alguma atividade de marketing e tal. Então, panfletar. A gente ia fazer algumas visitas que a gente fazia a alguns clientes. E então, o trabalho ficava lá e a gente tinha que, à noite, esticar, fazer o trabalho. E teve momentos em que meu filho ficava lá esperando, ó. Dava meia-noite, mãe, a senhora vai dormir agora? E eu dizia assim, espera só mais um pouquinho, filho. Então, assim, é o compromisso que a gente tem. E... É muita noite mal dormida, é muito esforço, muito suor. Ricardo vinha dizendo que fez uma promessa para trabalhar menos esse ano. Disse que os 2 meses desse ano já trabalhou pelo ano todo. Foi. Tá bem puxado. Mas vamos lá. Na verdade, é também o que a gente comentou, né? Rapaz, é um conjunto de emoções, na verdade. Quando você está engajado no seu trabalho, fazendo com o que gosta e sendo bem reconhecido, tudo que falamos, né? Então, isso motiva demais. Isso faz você sair de uma jornada de, sei lá, de 12 horas de trabalho, 13, como venho saindo ultimamente, tranquilo. Parece que trabalhou 6. Mas, então, alguma explicação tem que ter. Que cara é esse? É uma máquina, Então, realmente, acredito que venha tudo disso, né? Você tá bem satisfeito, trabalhando bem, se esforçando, entregando o seu melhor. E as coisas acontecem, você vendo as coisas acontecendo, é muito gratificante. Ricardo, para fechar com chave de ouro, dê um conselho que você daria, né? Para quem quer ser dentista, quem quer ser cirurgião dentista, qual o conselho que você daria, fora todos os outros que você já disse? Compromisso, dedicação, comunicação com o paciente, ser aquele lado humano que hoje as pessoas estão deixando um pouco de lado, que entrega um resultado, né? O paciente hoje quer atenção, né? Mas qual o conselho que você daria para quem está lá na faculdade, sem saber se quer continuar, ou quem já terminou e está meio perdido, dá aquele incentivo? Porque, como eu disse, às vezes a gente não tem concorrente, né? O mercado é tão grande, né? Que eu sempre disse, todo mundo que me pergunta, toda profissão ela tem retorno financeiro. Seja qual for ela sempre tem um retorno financeiro. Umas menos e outras mais. Mas a que é menos, às vezes, é mais a pessoa que não entrega
que não se compromete, que não busca, que não tem o resultado satisfatório. É mais uma situação pessoal do que da própria profissão. Então, qual o conselho que você daria, assim, para quem está com essa dúvida, se continua, se vai, se fica, para onde vai? Eu não falo especificamente de negócio, de abrir seu próprio negócio. Às vezes a pessoa está bem, tem um sonho de ajudar numa rede pública de saúde, tem um propósito, né? Tem muita gente que tem um propósito de vida. Você tem o seu propósito, não é financeiro, é um propósito de ajudar e transformar vidas através da transformação do sorriso. E aí você tem um retorno, né? Você é um retorno financeiro que não é esse o ponto-chave. O ponto-chave é o propósito da sua vida, que é transformar sorriso. E outras pessoas têm, que não é através de exatamente abrir uma empresa. Então, qual o conselho que você daria? Não tem como fugir dessa questão, né? De estar buscando sempre se aperfeiçoar, de essa busca de melhoria constante. Para quem está já estável, já tem uma certa condição, nunca parar de investir, certo? Na sua área, nunca parar. Então, eu invisto em certas coisas que não me traz algum resultado financeiro. Não me traz direto. Mas traz um indireto, traz o engajamento do paciente, traz a questão de agregar valor, tem a questão também de facilitar meu trabalho, investir várias coisas que partem para isso, que não me traz. Mas, quando a gente vê o conjunto desses investimentos tudo junto, a gente já vê que realmente está um negócio ali juntando, ele vai progredindo e vai melhorando. Então, tem que ser tudo aliado. A busca do conhecimento, o investimento e garra, certo? Existem uns insights de alta performance, inteligência emocional, né, que diz, você tem que acordar, como é? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, banho gelado. É o que? Água. Às vezes é banheira de gelo. Treino, tem que estar na academia com 30 minutos, meditação antes, né? Uma coisa assim. E tem até um livro que o título dele é Como Forrar Sua Cama. Não, Forre Sua Cama ao Acordar. Eu já vi esse livro. Não li, mas eu já ouvi falar. Eu creio que o título seja esse. Mas o que não é tomando banho gelado que vai te deixar com sucesso, vai te melhorar. Existe um princípio básico disso, que é você ter coragem de enfrentar, você sair da sua zona de conforto. O forró da cama quer dizer o quê? Que ali é sua primeira tarefa diária que está sendo cumprida. E aquilo ali vai lhe estimular para as demais. Então, ter essa garra, essa vontade, se você tem um sonho, tem um propósito, estuda o caminho para chegar nele, certo? E executa. Agora, de fato, ficar nessa zona, aguardando e se reclamando... Esperar os resultados caírem do céu, né? Isso aí não vai acontecer, né? É muita luta. De fato, o mercado existe. Existe, de fato, essa concorrência. Mas o profissional na área de odontologia, ele consegue se sobressair muito bem. Agora, aplicando além do feijão com arroz. Se sai muito bem. Isso eu garanto. Tenho certeza disso. Isso eu vejo pela entrega geral, certo? Então, as coisas podem ser sempre melhoradas. É aquela coisa, tudo que é bom pode ser melhor. Tem isso em mente. Então, procure sempre esse melhor, essa melhoria constante. Doutor Ricardo, muito obrigada por estar trazendo aí toda essa tua trajetória de vida. Eu acredito que quem está vendo esse vídeo vai conseguir trazer grandes ensinamentos
né, para poder agregar aí na vida das pessoas. Então, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui, né, Adelmo? Com certeza. E seja bem-vindo para os próximos podcasts que houverem. E aí você está contando mais evoluções do que tudo que vem construindo, né? Uhum. Então, eu acredito que o Dr. Ricardo é muito novo, ainda tem muita coisa aí, tem um futuro brilhante. E a gente quer estar acompanhando aí toda essa sua trajetória futura também. Falando em acompanhando, né? Como é que a gente faz para lhe seguir nas redes sociais, para quem quiser acompanhar, né, as tecnologias, né, as coisas novas? Bem, pode me encontrar no meu próprio Instagram, que é o @dr.ricardojcavalcante. Lá eu mostro um pouquinho do meu trabalho, não mostro tanto, como eu havia dito. Não trabalho tanto a questão de divulgação, mas tem algumas coisas lá que no meu dia a dia eu ponho. Mas agradeço bastante o convite, a Aline, a Adelmo, e aceito sim o convite para as próximas reuniões, próximos podcasts, tá bom? Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Você que gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, divulga para os amigos. Aqui muitos insights da área de odontologia, da área de contabilidade. Abraço.